Meu amigo, você já se perguntou como que a Remédios Custódios, uma personagem que muitos consideram teimosa e impulsiva, foi a única capaz de desvendar os planos complexos do Ainz, cara? Pois é, em meio de uma rede de intrigas e alianças ocultas, a Remédios fez o impossível. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais nessa história e entender o que levou a Paladina a desconfiar da aliança entre o Ainz e o Imperador Demônio Jaldapoth, mesmo quando ninguém acreditava nela, tá? Porque foi isso que aconteceu. Então vem comigo e bora entender tudo que rolou na história direitinho. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, vamos dar uma olhada mais de perto como a Remédios, de todas as pessoas, chegou a essa conclusão de que o Imperador Demônio tava do mesmo lado que os inimigos. E cara, ela gritou isso tudo pra todo mundo, só que ela foi descartada e enganada por todos, porque ninguém acreditou simplesmente nela. Mas por que isso aconteceu? Vamos entender. Pra gente começar, a gente, lógico, tem que entender a personalidade da Remédios, né? Porque faz parte disso. A Remédios era um tipo de pessoa que não usava muito a cabeça, era movida principalmente pelas suas emoções, o que geralmente acaba sendo uma fonte de grande inconveniência para as outras pessoas. Já começa por aí. Ela é uma pessoa impetuosa, teimosa, frequentemente agindo sem pensar nas consequências, e essa mentalidade parece ser o resultado dela ter crescido do lado da idealista rainha sagrada e justamente devotado todo o seu tempo ao desenvolvimento da sua proeza em combate. Só que esse foco exclusivo no combate, excluindo todo o resto, também significava que ela era totalmente deficiente em qualquer tipo de pensamento complexo. Como resultado, a Remédios não gostava de pensar e frequentemente acabava empurrando o trabalho que requer mais inteligência, né, e compensação para outras pessoas. Ela também tem um certo hábito de culpar as pessoas ou passar a culpa para os outros, caso ela tenha como fazer isso, né, conta das suas ações, enfim. No caso, ela não assume a responsabilidade por nada, o que é doido a gente parar pra pensar. Mas ela tende também a tentar levar os créditos pelas boas sugestões feitas pelos outros. É tipo assim, ela é o tipo de pessoa que caga pra alguns, tipo, quando dá ruim, ela vai lá e culpa um, mas quando dá bom, ela quer os créditos pra ela. Ela tenta parecer que a ideia sempre foi dela, né? A Remédios, sendo aquela pessoa teimosa, ao extremo, raramente cedendo às ações, né, ou às opiniões, mesmo diante de certas catástrofes, embora isso pareça ser parte da própria falha dela como indivíduo, também é a razão pela qual ela conseguiu incorporar a justiça absoluta em primeiro lugar. Ela é altamente hipócrita, né? Uma pessoa que na sua dedicação tem uma crença de que os semi-humanos são uma ameaça à humanidade. Por essa razão, em um forte contraste com a rainha, ela vai tão longe ao ponto de matar crianças semi-humanas sem pensar duas vezes ou sem se sentir culpada, né, com a nação, com o povo, enfim. E isso acaba sendo uma pessoa um pouco mais drástica do que a gente imaginava que fosse. Acaba que a mudança é do coração dela, cara. Qualquer coisa que ela fizesse pelo bem do reino dela, ela acreditava que tinha que ser visto de um ponto de vista de todos e tinha que ser exaltada por isso. Mas por outro lado, ela tem uma grande compaixão pelos seus semelhantes. Curaria um mero soldado de infantaria no meio de uma batalha se precisasse, mesmo quando tem outras prioridades rolando. Ela é ferozmente leal à sua rainha, Calca Pesares, né? E acredita de todo o coração dela no ideal da rainha e de uma nação de paz, sem sofrimento. Mesmo que ela não consiga entender as crenças mais sutis da Calca sobre os demi-humanos, né, no final das contas. E apesar dos erros e falhas dela, é aquilo que a gente fala, né, ela poderia ser uma pessoa considerada de bom coração, só que ela tem alguns comportamentos que também se tornam muito negativos. Na melhor das hipóteses, se o pior acontecer com aqueles mais próximos, como o caso da Calca, né, que, enfim, acontece no filme, ela acabaria perdendo o senso de existência completo, né, e acaba que durante a participação na guerra com a Aliança Demi-Humana, isso acabou afetando o estado mental dela por muito tempo. Foi o ponto, inclusive, que o comportamento dela começou a ser questionado até pelos próprios subordinados, como a Neia Baraj, o Gustav, né? E esse comportamento pode ser comparado a de uma criança mimada que está acostumada a ter tudo ali, ó, de mão beijada, tudo tranquilinho, para que todos seguissem essa ideia dela. De certa forma, essas mudanças acabaram prejudicando a personalidade e o comportamento dela e, lógico, afetou o próprio bem-estar dela também. Principalmente naquele momento em que o Reino Feiticeiro chegou, o Ainz falou que ia sacrificar os humanos em prol do bem maior. Tipo, o que adianta um ou outro humano morrer? Enfim, a gente tem que salvar a população inteira, né? Então, pra morrer um ou outro, a gente vai precisar ter esse sacrifício numa batalha.
Nessa hora ela acabou sendo inflexível contra a ideia de mortos-vivos, de desistir da vida de alguns a custo de salvar muitos, né? Quando ela acredita que na verdade ela tinha que salvar todos, o resultado ideal para ela seria esse. E no final das contas ela prefere rejeitar a violência, a teimosia, né? Qualquer outra possibilidade por conta do desejo infantil dela de sempre estar certa. No passado tinham pessoas próximas a ela que estavam lá sempre para manter a atitude da Remédios sob o controle, né? Só que agora ela tá muito acima dessas pessoas e acaba que o estado de espírito em que ela podia suportar ser maltratada, mano, começou a cair. Não importa que tipo de pessoa criticasse ela agora. Só que com a perda da Rainha Sagrada, Calca, né, e a irmã dela no final dos contos também, a Remédios não conseguiu mais conter essa frustração dela. Ela caiu num estado de raiva a ponto de até mesmo insultar, mano, criar violência, enfim, literalmente a mulher quebrou emocionalmente de uma forma que não dá nem pra gente explicar, né? Tudo por causa da insanidade do Jaldabaoth. Mas, cara, ela mesmo diante de uma campanha massiva de desinformação, do exército de criaturas que estava construindo lá, né, o Jaldabaoth e tudo mais, ela conseguiu ver um engano, né? É doideira ela conseguir enxergar isso tudo. Agora, vendo as tropas mutantes, auxiliares dos demi-humanos aí nas colinas de Abelion, preparando o ataque para o Reino Sagrado em nome do grande Imperador Demônio, ela começou a ter alguns insights. Apesar de toda a manipulação, a Remédios percebeu que o Ainz estava, na verdade, trabalhando junto com o Jaldabaoth. Tudo era só uma encenação. Mesmo depois do Ainz ter lutado contra o Imperador Demônio, a Remédios descobriu que tudo não passava de um grande plano. E isso complicou ainda mais a situação para ela e para os seus aliados. Infelizmente, a Remédios ela foi completamente sem tato quando começou a anunciar isso tudo, essa descoberta diante de toda a companhia que estava reunida, incluindo o Gustav, que estava lá, o vice-comandante, né, o príncipe paladino Castle também. E, cara, quando ela começou a falar isso abertamente, aí os outros membros ali da Ordem dos Paladinos, também estando presente, começaram a olhar para ela tipo, cara, essa mina é maluca, o que ela tá falando aí, cara? Por causa da revelação precipitada, o Ainz conseguiu manter a fachada dele intacta, mano. E isso prova duas coisas pra gente. Primeiro, até mesmo uma mão cega às vezes esbarra num pouquinho de grãos ali, né? E segundo, que as ações de uma pessoa razoavelmente inteligente são mais previsíveis do que a de um completo idiota. A Remédios, ela, como a gente falou, não é uma pessoa super inteligente do Reino Sagrado. As ações e insights dela eram difíceis de prever. Assim, o Ainz foi o único a perceber que o Philip, por exemplo, era simplesmente estúpido lá no Reino Restis. A razão pela qual o Remédios chegou a essa conclusão correta era a sua moral inflexível, derivada justamente da fé que ela tinha na sociedade e também na fé que ela tinha na Rainha Santa. Ela acreditava firmemente que todos os seres não humanos são inerentemente maus, independentemente das suas ações. Para Remédios, mano, o Ainz ele continua sendo um morto-vivo e, portanto, sempre será um cara ruim. Esse pensamento estava completo ali, num contraste com a imagem de que o Ainz apresentou ao mundo, de que ele não era uma pessoa ruim. Ele só atacava quem fazia mal para ele. E ele queria criar a utopia, criar um lugar onde todos pudessem conviver igualmente. Ele mostrava ser uma pessoa humilde, uma pessoa educada, respeitosa com os vivos, comportamento que ninguém esperava de um morto-vivo, cara. Ele foi generoso, conquistando cada vez mais admiração e até lutando pessoalmente nas linhas de frente ali em nome do Reino Santo, né? Revelando por fim o verdadeiro motivo por trás dessas ações. Afinal, por que ele supostamente queria conquistar os companheiros demônios do Jaldabaoth? Porque, aos olhos dos outros paladinos, esses motivos ali, no raciocínio deles, eram completamente transparentes. Eles sabiam que estavam em um jogo para o Rei Feiticeiro, só que nada disso importava para eles. Na verdade, o Rei Feiticeiro jogava o jogo que eles quisessem e levava quem ele quisesse pro Reino Feiticeiro. Talvez quisesse mostrar o número, o poder absurdo que ele tem, ou aumentar o exército dele. Agora, para ela, para Remédios, o Ainz deveria ser mal simplesmente pelo fato de ele ser um morto-vivo, como a gente falou. A única coisa que faltava descobrir era o verdadeiro motivo do mal dele. E graças ao fanatismo da Remédios, ela foi capaz de encontrar isso. Mas tudo por causa das suas crenças inabaláveis aí. Ela foi a única que resistiu ao charme do Ainz e se manteve firme com as suas convicções, sendo capaz de descobrir que ele realmente estava planejando todo aquele ataque. Algo que ninguém mais conseguia ver. Como diz o ditado, uma mente aberta é como uma fortaleza com os portões abertos e uma ponte levadiça baixada. Então assim, mais ou menos isso acaba se mostrando aqui que até mesmo o fanatismo e uma cosmovisão mais fechada podem ter pontos fortes no final das contas, desde que elas permaneçam fiéis aos seus próprios valores. Só que infelizmente para o Ainz, a Remédios já estava desacreditada pelos seus seguidores ali, por causa dos grandes erros dela.
né, do passado. Aliás, eu não digo nem infelizmente, talvez seja felizmente pro Ainz. O primeiro erro dela foi a tentativa do exército de libertação lá do Reino Santo, né, que consistia só em algumas centenas de paladinos, de libertar justamente um grande campo de prisioneiros da Guerra Civil, e isso talvez não fosse acontecer. Mesmo que inicialmente eles tivessem um grande sucesso, foi a Remédios que interrompeu o ataque, o que colocou milhares de vidas em risco ali. Tudo porque o líder do campo de internamento ameaçou a vida de algumas crianças e ela acabou botando a vida de muito mais gente em risco. Por mais difícil que seja, o líder deve priorizar a vida dos milhares de prisioneiros em vez de um punhado de pessoas, galera. Ou você salva milhares ou você salva 2 ou 3, entendeu? Eu acho que qualquer pessoa pensaria assim. E assim, você pode até falar, pô, você tá meio sendo sádico. Não me entenda mal. Olha só, a Remédios, ela não teria responsabilidade se ela tivesse decidido continuar o ataque, mesmo sob a pressão externa que ela estava enfrentando. E essa teria sido a melhor decisão. Afinal de contas, por que o líder do acampamento foi quem, com a sua própria ação ali, ameaçou a vida das crianças? Porque ele, sozinho, carregava a culpa de tudo. Alegar que a Remédios seja a única responsável por isso acaba também sendo injusto. É claro que para todos ali, nunca se deve ceder às tentativas de extorsão, de chantagem e tudo mais. O inimigo fez reféns e só para chantagear, ganhar vantagem de você numa batalha. Se a Remédios fosse mais esperta, ela poderia ter pedido a Nea Baraja para poder intervir ou até mesmo solicitar que um paladino voluntário se ferisse gravemente na frente do líder inimigo. Isso teria mostrado como o valor dos reféns era insignificante para ela. Teria sido só um showzinho que eles fizeram, com o paladino sendo curado imediatamente depois da situação se esclarecer. Mas infelizmente esses truques aí estavam além da habilidade da Remédios de pensar, que era teimosa e mais do que cega no campo de batalha. Ela caiu novamente na mesma armadilha de reféns e no final o foco deveria ter sido na Ordem dos Paladinos, que era a verdadeira ameaça ali ao líder inimigo. Na linha ali do tempo canônica, o Ainz ele usou o feitiço de bola de fogo para acabar com o líder dos reféns, mostrando que eles não tinham valor para ele. Mas essa estratégia estava justo além do alcance da Remédios, que repetiu o mesmo erro de novo. Em outras palavras, naquele ponto a credibilidade da Remédios já estava completamente arruinada, porque ela estava com medo de sacrificar a vida. Além disso, ela sempre foi, para resumir, conhecida por ser um pouco cabeça de vento. Então a Remédios frequentemente terceirizava o pensamento, né, para a irmã dela, que era mais astuta, né? E a própria irmã dela era a única que não hesitava em usar as intrigas e truques, desde que servissem para uma boa causa no final das contas. Se ela tivesse na linha de frente, teria sido muito mais cautelosa com o Rei Feiticeiro, morto-vivo lá no final. E ao contrário da Remédios, a irmã dela conseguiu pensar em maneiras, em mais estratégias de lidar com isso. Se ela tivesse envolvida e ouvido a Remédios, também teria percebido que o Ainz e o Demiurgo estavam se alinhando, da mesma forma que a Remédios já tinha imaginado. Mesmo que isso não tivesse sido o fim do mundo, né, ainda teria causado grandes problemas pro lado do Ainz. Se a Remédios tivesse descoberto que ele estava tramando alguma coisa e a irmã dela ainda tivesse investigado mais por perto para ajudar ela, a liderança do Reino Sacro já teria sido completamente substituída. O próprio príncipe, aparentemente libertado, teria sido apenas um doppelganger desde o início, e a gente já falou sobre isso também nos outros vídeos. Com isso, a Remédios também poderia ter sido substituída por um doppelganger, isso em algum ponto da história específico, o que teria sido um grande problema também. Talvez alguém tivesse notado que ela não era confiável, fosse lá, matasse ela e substituísse. E a irmã acabou metendo o pé disso daí, dessa história original, porque ela sabia exatamente como a Remédios se comportaria. Enquanto o Reino Sacro ainda teria caído sob a influência do Rei Feiticeiro, obviamente, a irmã dela não teria se tornado uma fanática geral do lugar e tudo mais. No final das contas, garantindo que o reino acabasse permanecendo fiel ao seu ideal e não entrando aí na manha do Ainz. Dito isso, eu acho que dá pra gente entender que as coisas seriam muito diferentes se a Remédios tivesse mais pessoas do lado dela. Talvez não 100% diferentes, provavelmente não. Até porque o Ainz teria muitas formas de contornar isso, dando um sumiço em algumas pessoas, assim como ele já fez. Mas, de qualquer forma, é válido a gente pensar nisso aqui e saber que sim, a Remédios ela desconfiou e descobriu a verdade por trás do nosso grande morto-vivo. E você, comenta aí o que você acha. Isso vai acontecer no filme sim, para você que já provavelmente está perguntando. Então se prepara, cara. Quando o filme lançar pra gente aqui no cinema, a gente vai falar muito mais de Overlord. O hype tá crescendo, o Overlord ainda tem muito hype pra gente falar muita coisa bacana, pra gente explicar por trás desse filme também, pra você entender melhor, beleza? Por isso, é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho. O sininho é o mais importante. Pelo amor de Deus, ativa esse sininho
pra você receber a notificação quando tiver vídeo novo, porque tá tendo vídeo direto aqui no canal. E eu sei que você pode não estar recebendo a notificação, porque acontece, né? Mas aí, confere aí se você tá com o sininho ativado pra receber tudo direitinho, beleza? Tamo junto demais, família. Beijinho no coração de vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Valeu!